Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se vós me conhecesses, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o viste. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheceis, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste sábado, dia 17 de maio, Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 7 a 14. Nós temos um texto aqui maravilhoso. E o foco central desse texto, sem dúvida alguma, quando li esse texto, rezava com ele, é o pedido, a força do pedido em nome de Jesus. Às vezes nós não nos damos conta disso, da força do pedido em nome de Jesus. Jesus está dizendo e prometendo para cada um de nós: em verdade, eu vos digo, quem acredita em mim. Então, primeira condição para fazer as obras de Cristo é acreditar em Jesus. E aqui a gente pode parar e fazer uma pequena reflexão. Porque muitas vezes, isso aqui é muito interessante, muitas vezes, meus irmãos, nós vemos que na hora do perigo, na hora de uma enfermidade, na hora de uma tribulação grande, mesmo aqueles que não têm uma vida de intimidade com o Senhor, e até muitas vezes o pagão, ele recorre a Deus. Ele recorre a Deus, ele coloca o seu joelho no chão, e ele vai pedir. E eu não estou dizendo aqui que isso seja ruim. Não, muito pelo contrário. E, inclusive, muitas vezes, dessas situações é que Deus atrai, muitas vezes, o pagão, aquele que está afastado, aquele que está distante. Deus aproveita, então, desses momentos para poder atrair aqueles que ele quer. Mas é bem verdade também que a grande condição para fazer as obras de Cristo e fazer ainda maior se começa pela fé. Se começa por crer em Jesus. E eu gosto sempre de dizer aqui na meditação, crer é muito mais do que acreditar em algumas coisas. Crer supõe uma adesão da nossa vida a esse Deus revelante. Então, muda todas as realidades. Crer não é simplesmente acreditar, num conjunto de coisas. Não. Crer é submeter toda a nossa vida. É ter intimidade. É estar vivendo a obra de Cristo. Então, a primeira condição... Então, voltando lá, eu não estou dizendo que nos momentos difíceis, aqueles que não têm intimidade com Deus, não possam pedir a Ele e clamar. Por vezes, as pessoas clamam e Deus atende, porque Deus está se aproveitando daquela situação que Ele não queria, Ele está se aproveitando desta situação para poder trazer os seus filhos ao seu coração. Isso é maravilhoso. Mas é bem verdade, voltando à nossa meditação, que a eficácia do nosso pedido em nome de Jesus, ele está na intimidade que nós temos com Ele pela fé. Então, primeira coisa, Jesus está dizendo, em verdade eu vos digo, aquele que acredita em mim, quem crê em mim.
Então, quem crer em Jesus, diz ele, fará as obras que eu faço. Ora, quais são as obras de Cristo? Quais são as obras de Cristo? Nós podemos elencar aqui várias obras. Então, nós acabamos nos tornando um cooperador direto na obra de Jesus Cristo. Milagres, prodígios, curas, libertações, milagres inauditos, tudo isso nós faremos e faremos ainda maior. Eu gosto sempre de dar esse exemplo, né? Por exemplo, nós podemos aqui olhar para a vida de São Francisco Xavier. É relatado na Bíblia que Jesus, ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho único da viúva de Naim. São as duas ressurreições, né, que está narrada na Bíblia, feita por nosso Senhor. Ora, São Francisco Xavier ressuscitou 25 pessoas. Então, essa palavra de Jesus, ela se cumpre e ela é verdadeira. Aquele que crê em mim, e São Francisco Xavier, ele se tornou uma potência evangelizadora, de, assim, algo estrondoso. O homem se converteu mesmo, o homem se tornou um discípulo de Cristo mesmo, o homem se tornou uma pessoa que estava totalmente voltada para nosso Senhor. Verdadeiramente, ele era um discípulo apaixonado de Cristo. E por isso, o Senhor corroborou a pregação de São Francisco Xavier, com muitos milagres, sinais e prodígios. Ressuscitou 25 pessoas. E aqui eu poderia falar de muitos santos, para mostrar que essa palavra de Jesus, ela se cumpre. Fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu realizarei. Então Jesus aqui está dizendo do poder, da força do pedido em nome de Jesus. E aqui não tem como não lembrar, né, da carta de São Tiago. São Tiago diz o seguinte: pedis, mas não recebeis, porque pedis mal. Então São Tiago está nos ensinando que nós precisamos saber pedir. Então veja, Jesus está dizendo aqui, tudo que pedirem em meu nome eu realizarei. Será que tudo mesmo que nós pedimos em nome de Jesus, ele vai realizar? É evidente que não, irmãos. Se nós pedirmos alguma coisa que não esteja de acordo para a nossa salvação, Deus que nos ama, ele não realizará. Não realizará. Entendeu? Então, é isso. Deus ele não vai nos dar algo que não esteja de acordo para a nossa salvação. Então, São Tiago está nos lembrando o seguinte: pedis, mas não recebeis, porque pedis mal. Então, nós precisamos saber pedir. Então, o nosso pedido, e aqui, veja, esse evangelho é maravilhoso porque ele nos ensina o que pedir na ordem do que pedir. Então, nós temos aí, por exemplo, o Pai Nosso. Não sabe o que pedir? Faça os 7 pedidos do Pai Nosso, que, segundo Santo Tomás de Aquino, são os pedidos mais importantes e eles já estão colocados na ordem que nós devemos pedir. Então, os 7 pedidos do Pai Nosso tá lá. Não sabe o que pedir? Peça. Faça os 7 pedidos do Pai Nosso e Deus atenderá. Por quê? Porque já é vontade plena e manifesta de Deus nos dar isso. Nos dar o seu reino, né? Santificar o nome de Deus, pedir o reino de Deus, né? Pedir o pão nosso, que não é só o pão material, mas também é o pão espiritual. Pedir que Deus nos livre do mal, não nos deixe cair em tentação, nos livre do maligno. Lá está compilado no Pai Nosso tudo aquilo que nós devemos pedir na ordem que nós devemos pedir. E meu irmão, minha irmã, Deus, ele atenderá. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Deus atenderá. Por quê? Porque é vontade plena e manifesta de Deus realizar isso na nossa vida. Então, pedis, mas não recebeis, porque pedis mal. Então Jesus está dizendo,
Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu realizarei. Então, nós precisamos então afinar o nosso pedido, para que nós possamos alcançar. Então, duas coisas, que nós podemos encerrar dizendo duas coisas. Primeiro, se nós estamos pedindo certo e não recebemos ainda, então calma, espera e Deus realizará no tempo de Deus. Tem o tempo de Deus, né? E se nós estamos pedindo algo e não aconteceu ainda, pode ser que nós estejamos pedindo mal, pedindo errado, né? Pedindo coisas que talvez Deus não queira nos conceder. E aqui, além disso, eu gostaria de dizer, os pedidos mais importantes que nós devemos pedir são os pedidos espirituais. Muito mais do que as coisas materiais. Infelizmente, muitos cristãos ainda, na sua oração, só pedem coisas materiais. Mas o mais importante são as coisas eternas, aquelas que não passam. Então, a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, vamos tomar posse e vamos fazer o nosso pedido em nome de Jesus, na autoridade de batizado e pedindo de maneira correta aquilo que Deus, desde toda a eternidade, Ele quer realizar em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.